Presidente, deputado Antônio Carlos, senhores deputados, senhoras deputadas, público que acompanha pelas redes sociais e pela TV nosso trabalho. Venho aqui a essa tribuna tratar de um assunto que tem tomado e chamado muita atenção nos últimos dias de toda a sociedade mineira, assembleia, movimentos sociais, mídia, que é a tramitação e votação do projeto que retrata parte do acordo judicial feito entre o governo de Minas e a Vale. Eu vou tentar aqui ser bastante didático, porque tenho percebido que há muita desinformação sobre toda essa questão. E eu vou começar por uma questão, para mim, de princípio basilar. Esse recurso, o montante de 37 bilhões do acordo, ele não é favor da Vale, ele não é favor do governo, ele é um recurso oriundo de uma tragédia criminosa. Eu fui relator da CPI de Brumadinho, trabalho muito sério, coletivo, que teve na presidência o deputado Gustavo Valadares, proponentes, deputado Sargento Rodrigues, deputada Beatriz Cerqueira, como disse, eu fui relator, deputado Cássio, deputado Glaico, e vários outros deputados e deputadas que participaram de um trabalho muito intenso, muito sério, que em conjunto com a Força-Tarefa, com o Ministério Público Estadual, com a Polícia Civil, Ministério Público Federal, demonstrou a ação da Vale, a ação criminosa. Então nós apresentamos todo um roteiro e esse roteiro, inclusive de sugestão de indiciamento, tratamos da questão da reparação, né, o crime doloso, o indiciamento de muitos dirigentes da Vale, da Tuvisud, uma empresa alemã que ofertou um laudo falso, e a denúncia apresentada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público foi exatamente na linha do que a nossa CPI concluiu. Como disse já na CPI, no relatório final, nós tratamos também da importância da reparação integral às famílias, aos atingidos, aos municípios e ao Estado de Minas Gerais. Então é bom ficar claro, porque às vezes as pessoas, não, o dinheiro da Vale, o investimento do governo de Minas, até em propaganda oficial. Isso é resultante de uma reparação de uma ação criminosa. Eu não vou entrar aqui no mérito do conjunto do acordo que foi decidido na esfera judicial. Por quê? Porque a Assembleia não participou desse acordo. Então, esse é um outro ponto importante. A Assembleia não sentou à mesa para definir se ia ser 37, 44, 27, se ia para lugar A, lugar B, lugar C. Aliás, há uma grande crítica dos atingidos, dos movimentos sociais, de que eles também não foram ouvidos. Mas eu não vou aqui, então, emitir opinião sobre o conjunto. Só lembrando que, muitas vezes, o próprio governo, em algumas propagandas, fala que terá 37 bilhões para investir. Não. Do acordo, não. Isso não é verdade.
Nesse acordo, 11 bilhões dizem respeito a dispêndios já realizados pela Vale pós-tragédia criminosa. 15 bilhões serão utilizados na região atingida, diretamente para os atingidos, inclusive com transferência de renda, para as assessorias técnicas independentes, ações de reparação ambiental na região, aí com uma grande participação também do Ministério Público, do próprio Tribunal de Justiça. A Assembleia, ano passado, incluiu na Constituição de Minas que receita extraordinária superior a 1% do orçamento deveria ser votada na Assembleia, as prioridades, independente desse acordo da Vale. Está na nossa Constituição. Então, a partir dessa emenda constitucional, qualquer recurso extraordinário superior a 1% do orçamento tem que passar pelo crivo da Assembleia. Como o acordo tem obrigações da Vale realizar e obrigações da Vale pagar o governo para o governo realizar. Então, lá naqueles 15 bilhões, tem ações que a própria Vale vai realizar, constam do acordo. Agora, estes 11 bilhões que o governo vai realizar, a Vale vai depositar em parcelas semestrais durante 5 anos. Obviamente, esse valor de 11 bilhões supera em muito 1% do orçamento do Estado, e isso faz com que a Assembleia tenha a obrigação de analisar a proposta orçamentária referente a esse recurso. Eu estou, inclusive, fazendo essa colocação porque eu tenho dialogado com movimentos sociais. Muita gente acha que a Assembleia está votando o conjunto do acordo. Não, a Assembleia tem que votar não, porque senão ela vai legitimar o acordo. Então, vou repetir. O acordo foi judicializado. Ele está decidido. O que a Assembleia vai e onde ela vai agir é sobre 11 bilhões. Bem, houve uma grande interrogação se nessa apreciação, onde e como a Assembleia poderia intervir nos 11 bilhões. E aí chegou-se à conclusão, depois de um entendimento e de muita conversa entre os poderes, que inclusive dilatou o prazo de tramitação, de que, desde que o acordo não fosse desfigurado nesses 11 bilhões, e que aquelas ações previstas no acordo pudessem ser obedecidas, seguidas as diretrizes gerais, você teria uma margem de mudança. Essa mudança nós discutimos exaustivamente no Colégio de Líderes. Porque ao analisar o projeto, nós identificamos muitas gorduras. 410 milhões de reais para execução do acordo. Ações de custeio, ações de modernização de determinados órgãos, ações de melhoria de logística energética da cidade administrativa. Ou seja, no meio de uma pandemia, com as pessoas passando fome, com os municípios precisando de recurso para o SUS, de contratar pessoal para a saúde, de ampliar leito nos hospitais, de matar a fome das pessoas, de fortalecer o Sistema Único da Assistência Social, muitas das ações se referiam a atividades meio. Você tem anexos, então tem determinadas ações que não tem como você cancelar de um anexo e passar para outro. Ações que eu também tenho críticas. Talvez num momento adequado, numa discussão mais longa,
Mas essa proposta de Rodoanel, nesse momento, eu teria muitas restrições. Principalmente da forma que ela está colocada. Mas o que nós buscamos no Colégio de Líderes? Enxugar essas gorduras de atividade meio, de contratação de consultorias internacionais. E chegamos no montante de 1,5 bilhão. E qual mais republicana, respeitado o acordo, de destinar esse recurso? Para os 853 municípios. Com qual critério? Critério populacional. De que forma? Simplificada. Como? Obrigatória. Para quê? Para que nenhum município não dependa de ninguém fazer política ou politicagem com um recurso que é oriundo de um crime e que vai ser gasto nas prioridades da pandemia. É para isso, para ninguém fazer. Infelizmente, a versão que foi disseminada foi outra, mas eu estou aqui repondo a verdade dos fatos. A proposta é muito clara. Recursos para os 853 municípios, transferidos diretamente, como fazemos com as emendas aqui desta casa, da transferência especial, para que o município tenha autonomia nas suas prioridades. Tem município que quer investir na saúde, tem município que a pobreza está muito grande, quer investir na assistência social, tem município que gerencia o hospital, quer colocar lá no hospital. Então o município vai ter autonomia. E no cronograma de dispêndio, não se trata de passar o município na frente dos outros, mas de reconhecer a realidade. Nós estamos aí com uma proposta de prorrogação de decreto de calamidade para o Estado. A calamidade agora é contratar estudo para o Rodoanel ou colocar recurso para o SUS nos municípios. É esse que é o debate. Não é o debate da Assembleia querer se beneficiar, porque os 853 municípios serão beneficiados. É justo tratar de logística energética, de prédio da cidade administrativa, e o hospital ficar sem recurso, e pessoa ficar sem uma cesta básica para se alimentar? E é uma ação coletiva, republicana. Só que ocorreu um impasse naquilo que já havia sido acordado. O acordo é esse, é claro. E eu defendo essa transferência para os 853 municípios, porque é lá na ponta que as dificuldades estão aparecendo. É na ponta que as pessoas estão, infelizmente, num ritmo ainda muito lento, pela irresponsabilidade do governo federal, mas é na ponta que elas são vacinadas, é na ponta que elas são atendidas, é nos municípios que elas são internadas, quando necessário. Então, a Assembleia de Minas, que já garantiu o auxílio emergencial para 1 milhão de famílias em situação de extrema pobreza, que está sendo amplamente divulgada pela mídia agora em propaganda do governo de Minas, que foi apresentado aqui pelo presidente deputado Agostinho Patrus e subscrita por todos os deputados e deputadas. A Assembleia tratou do apoio emergencial para as famílias, previsão de pagamento até agosto. Agora, nós estamos com a proposta de auxílio emergencial para os municípios, naquelas prioridades que eles definirem, controlados, fiscalizados pelas câmaras municipais, pelo Tribunal de Contas do Estado. Nós queremos controle, sim. Queremos utilização rigorosa, sim. Mas nós não queremos que a burocracia seja empecilho para a liberação e instrumento de cooptação eleitoral de quem quer que seja. Essas são as razões pelas quais os líderes e o presidente
estão empenhados em fazer valer o republicanismo e a responsabilidade com a pandemia que traz tanta morte, tanto sofrimento e tantas fragilidades sociais. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado André Quintão.